Desde os primórdios da humanidade, em momentos de desespero e de virada, histórias sussurradas falam de seres de luz, guardiões silenciosos que moldaram o nosso destino. Anjos, não apenas figuras de contos de fadas, mas forças ativas nos momentos mais cruciais da nossa história. E se eu te dissesse que esses seres celestiais estiveram presentes desde o nosso primeiro passo fora do paraíso, hoje vamos desvendar as crônicas secretas das intervenções angélicas que definiram a trajetória humana. Prepare-se para olhar para a história como você nunca viu antes, porque estamos prestes a revelar os anjos entre nós. Tudo começa no Jardim do Éden, um paraíso perdido não apenas pela desobediência, mas marcado por uma presença celestial imponente. Após a expulsão, a Bíblia descreve um querubim, uma ordem poderosa de anjos, posicionado na entrada do Éden. Ele não estava sozinho. Empunhava uma espada flamejante que se movia em todas as direções, uma barreira intransponível entre a humanidade e a árvore da vida. Esta não é apenas uma imagem poética. É a primeira grande intervenção documentada, um guardião divino, estabelecendo uma fronteira física e espiritual, selando um capítulo da nossa existência e forçando a humanidade ao novo caminho, um caminho de aprendizado, sofrimento e, eventualmente, redenção. A espada de fogo não era apenas uma punição, mas um marco, um lembrete constante do que foi perdido e do novo mundo que precisava ser desbravado. O tempo passou e a humanidade se corrompeu. Diante de um mundo mergulhado na maldade, uma nova intervenção se fez necessária, desta vez para garantir a sobrevivência. Noé, um homem justo, recebe uma tarefa monumental: construir uma arca para salvar sua família e os animais de um dilúvio global. Mas como um homem sozinho poderia realizar tal feito? As tradições antigas e textos apócrifos, como o livro de Enoque, detalham que Noé não estava desamparado. Ele foi guiado por anjos. Esses mensageiros celestiais teriam fornecido o conhecimento arquitetônico, as dimensões exatas e as técnicas de construção necessárias para que a arca pudesse resistir ao cataclismo. Eles não apenas entregaram a mensagem divina, eles atuaram como engenheiros celestiais, garantindo que o plano de preservação da vida na Terra fosse executado com perfeição. Cada tábua pregada, cada camada de piche aplicada, era feita sob a vigilância e orientação desses seres, transformando um ato de fé em uma obra-prima de enrenária divina. Saltamos para a Era dos Grandes Impérios, um tempo de poder, conquista e intriga política. No coração da opulenta Babilônia, um jovem hebreu chamado Daniel se destaca por sua sabedoria e fé inabalável. Lançado em covas de leões e forçado a interpretações enigmáticos de reis tiranos, Daniel se torna um canal para o divino. Mas suas visões mais profundas e proféticas sobre o futuro dos impérios não vinham do vácuo. Os textos bíblicos descrevem explicitamente seus encontros com seres celestiais, como o anjo Gabriel. Imagine a cena: Daniel, em meio à agitação de uma capital pagã, é subitamente envolvido por uma luz celestial. Um anjo com uma aparência descrita como relâmpago toca-o, fortalecendo-o para receber mensagens que abalariam o mundo. Essas não eram meras visões. Eram aulas cósmicas sobre a ascensão e queda de nações, entregues diretamente por mensageiros que operavam além do tempo e do espaço. Os anjos aqui não eram apenas protetores, mas também professores e reveladores dos segredos do futuro, mostrando que mesmo nos centros do poder terreno, o céu mantinha sua influência soberana. Voltando no tempo, testemunhamos uma das maiores jornadas de libertação da história, o Êxodo, milhões de hebreus escapando da escravidão no Egito. Mas como um povo desorganizado e a pé poderia atravessar um deserto implacável e escapar do exército mais poderoso do mundo? A resposta está em uma das mais espetaculares manifestações angélicas. O livro do Êxodo relata que o anjo de Deus os guiava. Durante o dia, ele se manifestava como uma coluna de nuvem, oferecendo sombra e direção. À noite, transformava-se em uma coluna de fogo, iluminando o caminho e fornecendo calor. Este anjo era um guia, um protetor e um guerreiro. No momento crucial, quando o exército do faraó se aproximava do Mar Vermelho, a coluna se moveu para a retaguarda dos israelitas, criando uma barreira de escuridão para os egípcios e de luz para o seu povo. Esta intervenção permitiu que Moisés abrisse o mar. O anjo não apenas mostrou o caminho, ele lutou por eles, garantindo que a promessa de liberdade se tornasse realidade. Era a prova viva de que a jornada, por mais árdua que fosse, estava sob proteção divina direta. Mas a intervenção angelical nem sempre é para guiar ou salvar. Às vezes, é para julgar. As cidades de Sodoma e Gomorra se tornaram sinônimos de depravação, um ponto de inflexão moral que exigiu uma resposta drástica. A história começa não com fogo e enxofre, mas com a chegada de dois estranhos à cidade de Sodoma. Eles eram anjos com aparência de homens. Ló, sobrinho de Abraão, os acolhe em sua casa, protegendo-os da hostilidade dos habitantes locais. Essa noite de tensão revela a profundidade da corrupção da cidade. Na manhã seguinte,
os anjos revelam sua verdadeira missão. Eles pegam Ló e sua família pela mão, literalmente os arrastando para fora da cidade, instruindo-os a não olharem para trás. Assim que Ló estava seguro, o julgamento celestial caiu. Uma chuva de fogo e enxofre destruiu as cidades completamente. Os anjos aqui desempenharam um duplo papel: o de salvadores dos justos e o de executores do juízo divino. Sua presença foi o catalisador que separou a salvação da destruição. Um lembrete sombrio de que a justiça celestial, quando chega, é absoluta e definitiva. Avançando muitos séculos, chegamos à Idade Média, a um período de guerra e caos na França. A Guerra dos 100 Anos assolava o país, e a esperança parecia perdida. É nesse cenário que surge uma jovem camponesa analfabeta que mudaria o curso da história. Joana d'Arc, aos 13 anos, Joana começou a ouvir vozes e a ter visões. Ela as identificou como sendo do Arcanjo Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Essas vozes celestiais lhe deram uma missão impossível: expulsar os ingleses, coroar o rei francês em Reims e salvar a França. Movida por uma convicção divina inabalável, Joana convenceu nobres e soldados. No campo de batalha, ela não era apenas uma líder. Era um estandarte vivo da intervenção divina. Relatos da época descrevem como ela parecia ter conhecimento militar estratégico, como previa movimentos inimigos e como sua presença inspirava uma coragem sobre-humana em seus homens. Para Joana e seus seguidores, os anjos não eram apenas sussurros em sua mente. Eram seus conselheiros estratégicos, seus protetores em combate. Sua história é um poderoso testemunho de como a orientação celestial pode capacitar o indivíduo mais improvável a realizar feitos extraordinários, transformando uma simples camponesa em uma catalisadora da história de uma nação. Desde o querubim no portão do Éden, até os sussurros celestiais que guiaram Joana d'Arc, a história humana parece entrelaçada com fios de luz. Essas intervenções, sejam elas para guardar, guiar, julgar ou inspirar, mostram um padrão consistente em nossos momentos mais definidores. Não estávamos sozinhos. Anjos, mensageiros de uma ordem superior, agiram como catalisadores, empurrando a humanidade em direções cruciais, garantindo a sobrevivência, revelando o futuro e capacitando heróis. Olhar para a história através dessa lente não diminui as conquistas humanas, mas as enriquece, sugerindo que nosso grande drama cósmico sempre teve uma audiência celestial, e às vezes, participantes ativos. A espada flamejante, a coluna de fogo, as visões na Babilônia, talvez não sejam apenas mitos, mas ecos de uma verdade maior, que os anjos realmente caminharam e talvez ainda caminhem entre nós. O que você acha? Será que essas intervenções continuam acontecendo hoje de formas mais sutis? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta jornada pela história secreta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Obrigado por assistir e até a próxima.